Oi, gente! Bom, eu sou a Bruna, sou bolsista do PIBID e hoje eu vim trazer para vocês a correção do PET da semana 2 para vocês do 7º ano. Bom, esse PET vem trazer para a gente a ideia de operações com frações, certo? Tanto a soma quanto a subtração, ele trouxe aí para a gente com denominadores iguais e com denominadores diferentes. E aí ele traz para a gente o método de resolução quando os denominadores forem diferentes, no qual ele explica utilizando o MMC. Bom, só para quem não lembra, para a gente resolver operações com frações de soma e subtração, se os denominadores forem iguais, a gente conserva o denominador e faz a operação com os numeradores. E aí, para quem ainda tem mais dúvidas, a parte de baixo é chamada de denominador e a parte de cima é chamada de numerador, tá? Bom, para fazer a operação utilizando o MMC, a gente faz da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha 2/5 mais 1/3. Então, a gente vem no cantinho e procura o MMC entre os denominadores. Então, aqui, 5 e 3. Ambos são primos, né? Então, divide por 3, aqui dá 1, aqui continua 5. E a gente divide por 5, que dá 1. Lembrando que aqui a gente só pode efetuar a divisão utilizando os números primos. Aí a gente multiplica. 3 vezes 5, 15. Então, esse vai ser o nosso MMC. Aí a gente faz aquele jogo de cintura, né? 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, vezes 2 é 6. Mais, como a operação é soma, né? 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1 é o próprio 5. 6 mais 5 é 11. Então, nós temos que o resultado é 11 sobre 15. Como a gente não consegue reduzir essa fração, então a gente deixa ela assim mesmo. Só que eu vou mostrar para vocês um outro método que talvez seja mais fácil para soma e subtração. Só que vocês têm que ter em mente que, principalmente na subtração, vocês têm que seguir a ordem pré-definida. Como que eu resolveria utilizando essa técnica? Você vai multiplicar de forma cruzada, né? Então, 2 vezes 3 mais 5 vezes 1. Lembrando que a nossa operação é soma. E no denominador, nós vamos multiplicar os denominadores anteriores. 5 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é 6, mais 5. 3 vezes 5 é 15. Então, nós temos aqui 11 sobre 15 da mesma forma. Bom, vamos ver como que isso funcionaria para a subtração. Bom, então vamos supor aqui que eu tenha 3/4 menos 1/3. Como que eu faço isso aqui utilizando o MMC? Então, eu venho no cantinho e calculo o MMC entre 3 e 4. Então, 4 divide por 2, que dá 2, e o 3 conserva. 2 divide por 2, que é 1, e o 3 conserva. E 3 divide por 3, que é 1. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, nosso novo denominador vai ser 12. Aí a gente faz 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 3 é 9. Menos 12 dividido por 3, que é 4. 4 vezes 1 é o próprio 4. Então, 9 menos 4 é 5. Nossa resposta, 5/12. Como que a gente faria utilizando aquele método? Então, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, primeiro é sempre essa multiplicação, nesse sentido, tá? 3 vezes 3 menos 1 vezes 4 sobre 4 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9, menos 1 vezes 4 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Então, fica 5/12 da mesma forma. Bom, agora a gente vai resolver mesmo os exercícios do PET. Então, a primeira questão aqui vai direto ao ponto, né? E quer que a gente resolva essas operações. Então, na letra A, nós temos aí o mesmo denominador. Então, a gente conserva o denominador
e soma os numeradores. Então, 1 mais 3. Então, nós temos aqui 4 meios. Só que 4 divide por 2 e dá o próprio 2. Na letra B, também tem o mesmo denominador. 4 mais 5 é 9. 9 dividido por 3 é o próprio 3. Na letra C, também é o mesmo denominador. Então, a gente conserva o denominador e faz a operação. 5 mais 2, 7. Na letra D, vou fazer aqui em cima, nós temos 1 meio mais 1 terço. Utilizando o método do MMC, a gente sabe que o MMC entre 2 e 3, toda vez que os denominadores forem primos entre si, ou seja, se não tiverem um divisor comum, basta a gente multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, esse é nosso MMC. 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3, mais 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 é o próprio 2. Então, na letra D, nós temos 5 sextos. Se a gente fosse fazer pela multiplicação cruzada, ficaria 2 vezes 3, e em cima, né, multiplicando aqui, 1 vezes 3, mais 1 vezes 2. Então, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6. Então, daria os mesmos 5 sextos. Na letra E, nós temos 2 e 4. Como 4 é múltiplo de 2, então ele vai ser o nosso MMC. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é o próprio 2. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 é o próprio 1. Então, aqui nós temos 3 quartos. Para fazer pelo método da multiplicação, como ficaria? Então, 1 vezes 4, mais 2 vezes 1, sobre 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, né? Então, 1 vezes 4 é o próprio 4, 2 vezes 1 é 2, sobre 4 vezes 2, que é 8. Então, aqui a gente teria 6 sobre 8, certo? Que simplificando aqui numerador e denominador por 2, nós temos 3 quartos. E por fim, aí na letra F, né, o MMC entre 3 e 4, 3 vezes 4 é 12. Então, 12 dividido por 3 é 4, vezes 1 é o próprio 4. 12 dividido por 4 é 3, vezes 1 é o próprio 3. Então, nós temos 7 dozeavos. Fazendo da outra forma, né, multiplicando aí de forma cruzada, nós vamos ter 4 vezes 1 mais 3 vezes 1 sobre 3 vezes 4. Né? Lembrando que essa aqui é a F. Então, 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 4 é 12. Então, dá os mesmos 7 sobre 12 que a gente achou anteriormente. Continuando ainda na primeira questão, só que agora com subtrações. Então, aqui, o nosso MMC é 12, né? 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3 é 9. É menos, né? 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. 9 menos 8 é 1, então fica 1 dozeavos. Como ficaria do outro método? Então, 4 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, menos 4 vezes 2, que é 8. Então, dá os mesmos 1 dozeavos. Na letra H, 5 vezes 3 é 15. Então, esse vai ser nosso denominador. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, 6 menos 5 é 1. Fica 1 quinzeavos. Pelo outro método, né? 5 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Menos 1 vezes 5, que é 5. Dá os mesmos 1 quinzeavos. Agora aqui, olha, a gente tem uma expressãozinha que envolve fração. Então, a gente vai encontrar o MMC de todos eles. Como 4 é múltiplo de 2, então eu não vou trabalhar com 2, já que eu já tenho um múltiplo dele. Então, eu vou trabalhar somente com 4 e 7. Como eles não têm nenhum múltiplo comum, nenhum divisor comum, desculpa, então a gente multiplica 4 vezes 7
é 28. Então, 28 dividido por 4 é 7. 7 vezes 6 dá 42. Menos 28 dividido por 7 é 4. 4 vezes 1 é o próprio 4. Mais 28 dividido por 2 dá 14. Vezes 1 é o próprio 14. Então, na hora que a gente faz essa operação, olha, 42 menos 4 é 38. 38 mais 14 dá 52 sobre 28. Simplificando em cima e embaixo por 2, né? Por mais que aqui ainda dá por 4, mas vamos devagar. 52 dividido por 2 dá 26. 28 dividido por 2 dá 14. Simplificando em cima e embaixo por 2, nós temos 13 sétimos. Na questão J, a gente vai utilizar o mesmo método, né? Então, vamos lá. O MMC entre 9, 8 e 6 vai ser 72. 72 dividido por 9 é 8. 8 vezes 2 é 16. 72 dividido por 8 é 9. 9 vezes 1 é o próprio 9. 72 dividido por 6 dá 12. 12 vezes 1 é o próprio 12. Então, 16 mais 9 dá 25. 25 menos 12 é 13. Então, 13 sobre 72. E aqui na letra K, basta a gente considerar que quando tem um inteiro, o nosso denominador é 1. Então, aqui o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. 2 dividido por 2 é 1. Vezes 1 é o próprio 1. 2 dividido por 1 é 2. Vezes 3 dá 6. Então, nós temos aqui 7 meios. Na segunda questão, fala o seguinte, olha. 3 amigos compraram um pacote de doce com 24 unidades. Marlos pegou um quarto, Juan pegou um terço e Patrick pegou o que sobrou. Qual fração dos doces que Patrick pegou? Gente, eu li o nome do menino errado. E quantas unidades cada um pegou? Quem ficou com mais doce? Então, qual fração que Patrick pegou? Então, eu vou chamar isso aqui de 1. Então, basta a gente somar um quarto com um terço. E no final das contas, subtrair de uma unidade, já que uma unidade é o inteiro, né? E o inteiro nosso aqui vão ser 24 unidades. Então, olha. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, nós temos aqui 7 dozeavos que já foi consumido. Então, sobrou para Patrick. Então, Patrick pegou. Então, para completar 12 sobre 12, que é o inteiro, ficou faltando 5 dozeavos. No segundo, pergunta assim, olha. Quantas unidades cada um pegou? Então, nós vamos fazer a fração do número, né? 1 terço vezes 24. Então, 1 vezes 24 é o próprio 24, dividido por 3 é igual a 8. Então, Marlos pegou 8. Juan pegou um terço, né? Ô, Bruna. Juan. Marlos pegou um quarto. Então, vamos fazer um quarto de 24. Então, vai ficar 1 vezes 24 é 24. Dividido por 4 dá 6. Então, 6 doces. Quem pegou foi Marlos. E Patrick pegou 5 dozeavos de 24. Então, 5 vezes 24 é 120. Dividido por 12 dá 10. Então, Patrick pegou 10. E por fim, pergunta quem ficou com mais doces. Então, quem ficou com mais doces aqui foi o Patrick, que ficou com 10 doces, né? Patrick com 10 doces. Na terceira questão, nós temos assim. Os recipientes apresentados têm a mesma capacidade. O líquido nos recipientes 1 e 2 serão totalmente despejados no recipiente 3. Escreva a letra que corresponde ao nível que o líquido atingirá no recipiente 3 após ser totalmente despejado. Então, se você observar, olha, esse copo inteiro vai ser um inteiro.
Então, se você reparar aqui, olha, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E só foi utilizado aqui, olha, 2 partes. Então, 2, do total 6. E no segundo, dividiu aqui em 3 partes. E só foi usado 1 do total 3. Bom, se a gente reduzir essa fração aqui, dividindo em cima e embaixo por 2, o nosso denominador vira 3, o que facilitaria nossas contas. Então, nós temos 1/3 mais 1/3. Conservo o denominador, né, já que ele é o mesmo, e somos numeradores. 1 mais 1 é 2. Então, a gente vai dividir isso aqui, olha, em 3 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como aqui tem 9, então cada terço vai ser de 3 em 3, olha. 1, 2, 3, então aqui tem uma parte. 1, 2, 3, aqui tem outra parte. E aqui é a outra terça parte. Como eu utilizei 2 terços, então eu utilizei esse terço inteiro e esse terço inteiro. Então vai ficar aqui pra gente na letra D. Questão de número 4, nós temos que Iago, Jean e Ruth foram a uma pizzaria e cada um comeu as seguintes frações das pizzas pedidas. Então, Iago comeu 1/2 da pizza, Jean comeu 3/4 de uma pizza e Ruth comeu 1/4 de uma pizza. Sabendo que a pizza é sempre partida em 8 fatias, podemos afirmar que... Então, nós vamos calcular 1/2 de 8, né? Então, 8 vezes 1 é 8, dividido por 2 é igual a 4. Então, Iago comeu 4 pedaços da pizza. Jean, 3/4 de 8. Então, 3 vezes 8 é 24, dividido por 4 é 6. Então, Jean comeu 6 pedaços. E 1/4 de 8, 1 vezes 8 é 8, dividido por 4 é 2. Então, Jean comeu menos que todos, pois comeu 2 fatias. Não, Jean comeu 6 fatias. Iago comeu mais que todos, pois comeu 4 fatias. Não, Jean comeu mais que todos. Foi necessário pedir 2 pizzas para que todos comessem conforme o descrito acima. Sim, porque se cada pizza é dividida em 8 fatias e aqui a gente teria 12 fatias, então seria necessário 2 pizzas. Então, a correta aqui pra gente é a letra C. Vamos ver por que a D tá errada. Ruth comeu apenas 3 pedaços. Só que tá errado, né? A Ruth comeu 2 pedaços. Então, aí o correto é a letra C. Então, pra gente finalizar, Miriam irá preparar 3 receitas para o aniversário de sua filha Amélia. E para preparar essas receitas, ela irá precisar de 3 quantidades diferentes de chocolate. Para fazer os bombons, ela vai precisar de 3/5 de 1 kg. Para fazer o bolo, precisará de 8/9 de 1 kg. E para fazer os pirulitos de chocolate, precisa de 5/3 de 1 kg. Sabendo que ela comprará as barras de 1 kg de chocolate e que não deve faltar chocolate para nenhuma receita, responda. Qual a fração que representa o total de chocolate que ela precisa? Então, a gente vai somar, né? 3/5, 8/9, mais 5/3. Mais 5/3. Como 9 é múltiplo de 3, então eu não uso 3 para calcular o MMC. Como 5 e 9 são primos entre si, o MMC vai ser 5 vezes 9, que é 45. 45 dividido por 5 é 9. 9 vezes 3 é 27. 45 dividido por 9 é 5. 5 vezes 8, 40. 45 dividido por 3 é 15. 15 vezes 5, 75. Então, se a gente somar todos esses numeradores, 27 mais 40 dá 67. 67 mais 75 dá 142. Então, 142 sobre 45. Quantas barras de chocolate, no mínimo, ela vai precisar comprar? Então, aqui nós vamos dividir 142 por 45. A gente vai ver aqui que vai dar 3. 3 vezes 5 é 15, leva 1. 3 vezes 4 é 12, mais 1
13. Então, aqui vai ficar 12 e aqui 3, né? 12 menos 5 é 7, 3 menos 3 é 0 e 0. Então, ela vai precisar de comprar 3 barras. Só que ainda vai ficar faltando 7 sobre 45. E aqui está falando que não deve faltar chocolate. Então, ela tem que comprar, no mínimo, 4 barras. Já que 3 ela vai utilizar completa e uma para o restinho aqui. Tá bom? Deu para entender, galera? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente aí, tá?